Olá, queridos colegas professores, espero que esse vídeo encontre vocês bem, aí com força na peruca nessa reta final de ano letivo, né? Já estamos aí no mês de setembro, esse vídeo está sendo gravado no mês de setembro de 2025, a gente está próximo, já a gente comenta aí nas escolas que às vezes passou, outubro já é Natal, né? E é nesse período que às vezes a gente precisa um certo up, né? Uma certa reflexão aí sobre o que estamos realizando e o que estamos finalizando nesse ciclo de ano letivo com as nossas galerinhas, com as nossas turmas. Pessoal, esse é o terceiro vídeo do canal. Eu comecei já 2 vídeos atrás, já expliquei um pouco o que me motiva a compartilhar aqui, né? E o quanto eu tô fazendo de uma forma orgânica. Tô tentando manter uma constância, né, no compartilhar, porque a gente sabe que as redes pedem isso, e nosso contato, e a comunicação, e a nossa interação pede que a gente, né, tenha uma frequência, porque senão a gente acaba se esquecendo, né, ou, enfim, não dá importância para aquilo, entendo dessa forma, essa estrutura de constância. No entanto, desde o começo eu comentei que ia fazer de uma forma orgânica, conforme o meu próprio ritmo de trabalho, porque eu estou em sala de aula, eu estou trabalhando com ensino, então a gente sabe que isso sempre a gente prioriza as demandas e vamos fazendo junto essas reflexões. Estou bem animada com esse processo, aos poucos eu vou refinando também essa fala, vou funilando para o objetivo principal, que é esse fortalecimento de nós professores, especialmente professores de séries iniciais, para estarmos bem em sala de aula, né? E esse bem, como eu já falei em outros vídeos, não é uma positividade tóxica, não é um bem superficial, é um bem de realmente fortalecimento emocional, mental, espiritual, por que não falar, não relacionando nenhum vínculo religioso, mas também estarmos inteiras. E mesmo quando a gente está no momento de baixa, digamos assim, né, no momento que não estamos tão bem, a gente tem uma estrutura para manter uma boa qualidade de comunicação e interação com as crianças. E o vídeo de hoje, eu divulguei aí, acho que no Instagram, né, nas redes sociais, sobre um tema que ele é pontual, né, sentir raiva das crianças, sentir raiva com quem a gente está trabalhando. Eu vou procurar ao máximo focar. Eu já fiz um vídeo há 2 semanas sobre esse tema, mas eu resolvi não compartilhar aquele vídeo porque eu estava num momento mais vulnerável. E ao escutar o meu próprio vídeo, eu percebi que eu estava muito emocionada com ele, e talvez isso estava mais focado em mim, na minha demanda, do que no que eu posso contribuir com quem vai assistir esse vídeo. Então eu decidi esperar para fazer novamente esse texto. Tá, com esse trabalho, com esse movimento que eu tô fazendo, eu tenho essa possibilidade. A gente sabe que na sala de aula a gente não tem essa possibilidade, que é dia a dia, que é toda hora. A gente precisa dar um retorno para as crianças, dar um retorno para as demandas. E a gente não tem esse tempo de espera, de análise, de observar como a gente vai falar as coisas. As coisas saem, né? E é na sala de aula e na vida. Então, mas a gente pode sim ter uma autoobservação e criar estratégias de autoauxílio. E esse é o objetivo do meu trabalho, então, aqui nessa rede social, aqui no YouTube, nesses vídeos, que chegue a quem tenha que chegar e que possa contribuir para a reflexão de quem precisa, de quem, além de precisar, tem essa intenção e tem essa consciência de que pode sim tomar para si, né, ter essa autogestão, essa autorregulação no trabalho com crianças, com adolescentes, como professora e como a melhor referência da sua turma. Né? É um trabalho, como eu já vinha falando em outros vídeos, é uma proposta sutil, algo que a gente às vezes não encontra nas nossas formações acadêmicas, mas que a gente precisa falar sobre isso. A gente fala muitas vezes nos grupos privados, né, nos nossos grupos de sala de professores, com nossos colegas, a gente elabora muito isso, fortalece muito, mas nem sempre a gente está com estar num ambiente assim que proporciona esse crescimento, esse fortalecimento, e nem sempre, às vezes, essas trocas também nos fortalecem. Para esclarecer, para didaticamente trazer então a temática da raiva, eu vou trazer uma questão que está na mídia, um vídeo, uma situação que estourou recentemente na mídia. Vou partir dela e vou elaborar junto com um relato que eu já comentei também nos vídeos anteriores, que eu tenho um diário de sala de aula
que eu comecei a escrever desde o ano 2017 sobre minha própria autoobservação como gestora, como professora de sala de aula. Como professora de sala de aula e como gestora do meu próprio processo de autogerenciamento emocional, tá? Então eu vou fazer um link desse fato que ocorreu recentemente na mídia com o meu histórico e tudo que eu já me dediquei para fortalecer isso, se fosse aí com comunicação não violenta, com yoga, com respiração consciente, com várias procuras pessoais e de trabalho, né, círculo de construção de paz, para melhorar essa gestão e essa interação com os alunos. Pessoal, o que aconteceu na mídia? Muitas coisas estão na mídia, né? Tem muito material hoje, muita informação sobre conflitos em sala de aula, mas aconteceu um fato recente que me tomou muito, que foi uma professora de crianças pequenas em uma cidade da Serra Gaúcha, né? Não importa qual cidade, que agrediu uma criança em sala de aula. Essa sala de aula estava sendo filmada, é uma escola privada. E as crianças estavam todas assim, sentadas, quietinhas, enfim, esperando. Ela estava numa situação de condução de bastante controle, e que eu reconheço, porque eu já vivenciei isso de muitas vezes. E acabou que ela agrediu uma criança, assim, num ímpeto, num movimento muito, né, de explosão, assim. Não chegava a ter uma situação de discussão com a criança, mas dava pra ver que ela estava num ápice de estresse. Ela agrediu a criança, machucou, né? A criança se machucou, ficou tudo gravado e foi divulgado na rede. Essa professora tá respondendo pelo que ela fez. E eu acabei vendo alguns pronunciamentos, passou na minha timeline, vi posicionamento de várias pessoas, familiares, amigos com relação a isso. E isso move muita gente, como a gente já vem falando, né? E a gente tem essa consciência de que a infância é a parte mais sensível, a gente se coloca em primeiro lugar como familiar dessa criança. Se acontecesse com um sobrinho meu, né, se eu tivesse um filho, com certeza a revolta seria grande. E eu sei que isso vai para um lugar, às vezes, bem primitivo. Eu reconheço esse lugar em mim, né? Eu, às vezes, tenho umas falas do tipo, se acontecer perto de mim, eu não respondo por mim, né? Não necessariamente essa situação, mas outras situações em que um adulto, né, maior, agride uma criança de qualquer forma, seja física, verbal, sexual, como infelizmente tem muitas coisas sendo vistas atualmente. Bom, eu em primeiro lugar sim concordo com tudo, né, com essa revolta que causa na gente, é algo inato. E em segundo lugar, obviamente, me coloco no lugar da professora e veio questões muito delicadas. Vi também alguns vídeos da escola, e reforço, não estou falando nomes aqui, mas vi alguns vídeos, principalmente dos donos da escola, uma escola privada, e isso me impactou bastante, me fez refletir. Recentemente, quando eu decidi compartilhar uma proposta nas redes sociais, uma jovem professora recém-formada, que também estava trabalhando na Serra Gaúcha, me pediu auxílio para poder gerir a sala de aula, pediu apoio, enfim. E a gente esteve por um período conversando sobre como ela podia criar estratégias, e eu me chocava, eu praticamente duvidava do que ela falava com relação a essa escola privada, em que muitas vezes ela ficava sozinha com essas crianças, ela e mais uma professora jovem também, porque a direção, os donos, a gerência da escola, muitas vezes recebia as famílias, recebia as crianças e depois não se mantinham na escola. Na época eu fiz o máximo, assim, tipo, eu ficava tentando entender, porque não é algo que eu reconheço como um padrão, né? Eu tive em escola pública de uma cidade de Rio Grande do Sul também por muito tempo, e isso de não ter uma equipe gestora junto, apoiando o básico da escola, não é algo comum, nem nas séries iniciais, nem na educação infantil pública, não é algo que eu conhecia, talvez aconteça em mais ambientes, mas essa polêmica me fez refletir um pouco sobre isso, né? Porque tudo caiu sobre a professora e tal, ok? Tinha filmagens, né? É uma escola equipada com filmagem, mas o que a gente precisa entender enquanto sociedade, e é algo que talvez vocês professores vão saber do que eu tô falando, e alguns pais vão talvez entender, porque a estrutura de escola para muitas famílias também é algo, por mais que a gente tenha experiência de aluno, estrutura de escola, o que está por trás de escola, não é algo tão comum
não é algo tão popular, digamos assim, não é algo que tem entendimento. As pessoas não têm muito entendimento de tudo que envolve uma estrutura pedagógica e física de uma escola, né? A física, relativamente, é algo mais visível, palpável e é básico, né? Como aconteceu recentemente de um móvel cair em cima de uma criança numa escola privada também, a gente fica chocado e, cara, realmente é um espaço de físico que exige muito de quem está administrando esse ambiente, né? E de quem faz parte dessa administração. Em escolas públicas, muitas vezes as famílias têm esse espaço, né? Os CPMs, os conselhos escolares, para também gerir, mas que vem do governo, enfim, que tem toda uma estrutura e um protocolo muito rígido, assim, e que tem que ser rígido. Porque a infância é essa coisa delicada que coisas sutis podem ser perigo, né? E mesmo assim foge do nosso controle. Um tombo, um caiu de um balanço, são coisas, para mim, que realmente, assim, quando paro para refletir em cada detalhe, é algo que demanda bastante desse apoio e que não é algo que é do professor. O professor tá ali observando a criança, cuidando da criança, olhando para onde ela tá indo, mas toda essa estrutura, né, não é responsabilidade dele. Agora, a questão de relacionamento, a questão pedagógica, de envolvimento de professor e aluno, também precisa de uma estrutura. Também precisa de um apoio, também precisa de uma rede. Jamais um professor atua em sala de aula com um grupo de alunos isoladamente. Então, se uma professora agride uma criança na sala, sim, em primeiro lugar, ela é responsável, ninguém tira a responsabilidade dela de forma alguma, nós somos responsáveis pelos nossos atos, em primeiro lugar por sermos adultos e com certeza por sermos profissionais, mas especialmente também ela faz parte de uma equipe que tem uma base pedagógica de instrução, de cuidado, de apoio. E isso não é visível, não é palpável, não é conversado e muitas vezes não é nem considerado, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Então, voltando à história dessa professora que me pediu ajuda nessa escola privada na Serra Gaúcha, que ela não tinha nem a presença física da equipe da escola, né, a melhor solução que ela pôde encontrar no momento foi se retirar, mas nem sempre a gente tem essa opção. Nem sempre quem aceita um trabalho, quem está numa atividade por uma questão de sobrevivência mesmo, de pagar conta, pode se retirar. Então, direcionando essa fala agora para professores, para as professoras, seja as professoras que estão chegando agora, que estão atuando, começando a atuar, ou seja, as professoras que já estão mais tempo e estão parando para me escutar. Primeira questão, pessoal, e aí eu vou relacionar com os meus relatos lá do meu diário, de uma experiência que eu tive também no começo de carreira, né, que eu assumi uma demanda que eu não estava dando muito conta e somatizei muito, fiquei doente, fui atrás de um apoio externo, fui num seminário oferecido por escola privada, por um grupo privado, não era escola, né, até acho que era um grupo religioso, enfim, isso foi no ano de 2008, sobre estresse da profissão, onde eu escutei uma frase de um psiquiatra que me acompanhou para sempre depois dessa data. Um profissional da área da saúde emocional, da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, não sei aí exatamente quem for da área pode escrever nos comentários, corrigir o que eu tô falando, ou dar mais informações, enfim. Se tem um entendimento, não sei se isso aprende na faculdade, se é passado em alguma área, de que para atuar, para cuidar do emocional de outra pessoa, ele precisa estar se cuidando, ele precisa estar se tratando, precisa estar fazendo a sua terapia, né? Não sei se isso é fiscalizado, ou se isso é algo meio que tipo um requisito, ou, né, enfim, algo que é conversado como estrutura da profissão. Mas precisa desse tripé, nunca vou esquecer dessa palavra, esse tripé, né? Vai atuar com o paciente, o profissional que vai atuar com o paciente precisa também ter seu próprio apoio. Esse tripé para acontecer, essa tríade, né? Como muitas coisas do universo, essa pirâmide, né? Para poder evoluir, acontecer para frente. Nós, professores, nós não temos um serviço meramente técnico. Nós trabalhamos com seres humanos, nós trabalhamos com emoções, nós trabalhamos com relações que são imperfeitas, que demandam muitas vezes... A nossa atuação, ela é muito mental.
A gente vai para uma sala de aula carregada de informações mentais, com conteúdos, com objetivos. A gente olha para uma criança, a gente analisa 3, 4 meses adiante, que vai ter aí atividades de datas festivas, que vai ter avaliação, que vai ter alfabetização, por exemplo, né? Tu pega lá a criança com nível pré-silábico, tu vai olhando para ela que tu vai chegar lá no silábico ou ainda tá, né, na fase inicial da escrita, da leitura, e tu fica focada. E tudo isso é muito mental. Só que a criança, ela não tá nem aí para esse mental, né? E aí eu vou falar especificamente com trabalho com criança, e dá para escutar isso e ampliar para adolescência, para qualquer fase da vida. Hoje eu estou experimentando isso com outras fases, mas ainda não vou falar desses que ainda é muito novidade para mim, né? Trabalhar com adultos, enfim. E com criança eu falo com propriedade, falo com experiência. Ela tá no aqui e agora. Ela vai enfiar o lápis né? Um coleguinha enfiou o lápis no outro agora, e tu precisa agir agora, e tu precisa ter essa administração do objetivo mental, do teu emocional, do emocional da criança, esse distanciamento do tempo da aula, do que tu vai acionar para te auxiliar. E tudo isso acontece no instante. Não dá tempo, como eu estou fazendo, de refletir sobre a fala, né? Naquela hora a gente está imerso. Então eu quero muito poder estabelecer aqui algumas estratégias práticas, né? De quem está me escutando, do que fazer nesses momentos, de como se preparar para essa demanda toda de tempos de futuro, passado e presente na sala de aula e estar. E como poder se estruturar para não acontecer situações como essa com essa professora, de chegar no ápice. E assim, me comoveu muito de ver que ela teve e de forma alguma estou defendendo a ação. Bater em criança não pode, criança bater em professor não pode, isso é inquestionável, irrevogável, a gente não tá aqui discutindo se pode ou não pode. Mas me tomou, eu consegui me colocar no lugar dela, daquele susto da ação que ela teve, do arrependimento quase que instantâneo, e levar a criança correndo para algum lugar para socorrer a criança. Ela socorreu aquela criança, né? Então, graças a Deus, nesses 20 anos, e vou falar agora quase que não automático, graças a Deus, mas sim também acredito nessa espiritualidade que protege da gente não ter um ato extremo assim, mas sim já agredi criança com palavras, já fui grosseira, já estive no ápice da irritação, como eu mostro nesse vídeo ali, acho que que eu compartilhei no Instagram, né? De sentir aquela raiva de calem a boca agora! E aí isso é relativamente aceitável, né? Esse descontrole de estresse em sala de aula. A gente passa na sala de aula e a gente sabe que isso existe. Isso existia comigo, existia com os professores, a gente, ok, vai, né, dá um desconto. Só que de tanto dar desconto, às vezes acontecem situações como essa, né, que vai pro físico, que vai para um extremo. E acontecia isso na época da minha avó, não tá acontecendo agora, né? Meu magistério eu fiz na casa da primeira professora da minha avó, né? Então, essa é uma questão geracional, assim, e lembro dela contar de usar palmatória. Então, isso era algo que, inclusive, era normal, né? Bater palmatória, isso e aquilo outro. E depois a gente precisou passar para todo esse processo de humanização, digamos assim, da nossa profissão, mas sem bases, sem poder falar sobre como é o nosso processo, porque a gente estuda muito sobre o desenvolvimento da criança, sobre o que fazer para ela melhorar o comportamento dela. Mas como estruturar o nosso comportamento, a nossa reação, a nossa ação. Vou falar em outros vídeos, vou trazer mais exemplos práticos, eu não quero deixar esse vídeo extremamente grande, mas vou trazer exemplos práticos de vivências muito corporais, né? Hoje eu estou estudando um pouco mais, de novo, a questão reflexiva, estou querendo ir para a parte da filosofia, entender um pouco mais sobre essa questão de nossa profissão, não só como uma referência de conhecimento, mas também como uma referência de sabedoria, né? Estou me nutrindo disso, mas no meu decorrer da minha prática, desde essa experiência aí lá no ano de 2008, com o estresse, né, da somatização física, corporal, que eu fiquei doente e que eu fui pedir ajuda, né? Fui procurar ajuda. Eu sempre
comecei, a partir daí, investir muito nessa ajuda física, né? Porque era onde estava acontecendo, era um problema de saúde físico. Então, tudo que eu fiz de curso de formação, yoga, teatro, o teatro me deu uma base de comunicação, uma comunicação intrapessoal e interpessoal não verbal. Que pra mim, assim, tipo, cara, a gente precisava trabalhar muito isso na formação pedagógica. Que é o posicionamento corporal, que é o tom de voz, que é o contato visual, né? Que é a criança, ela respeita muito isso. Ela não presta atenção no que você fala. Ela presta atenção em como você fala, tá? Então, às vezes, a gente, principalmente nós mulheres, a gente encontra muitas vezes esse lugar de autoridade, e isso, por favor, não tomem como algo preconceituoso, mas é algo, inclusive, cultural, infelizmente. A gente encontra muitas vezes esse lugar de escuta, infelizmente, no grito, né? Na alteração, de ser ouvida desta forma. Mas existe em outros lugares. E é isso que eu quero trabalhar. Então, mas assim, o recado dessa situação toda que eu tô compartilhando hoje, básico, número 1, que eu quero compartilhar com colegas. E vocês coloquem aí nos comentários se discordam, se existem outros caminhos. Mas o caminho número 1 é prioridade. Qual é a nossa prioridade em sala de aula? Em sala de aula, em qualquer lugar do mundo. É a vida. É a vida, tá? Então, assim, e isso vai para um lugar de emoção ainda, eu não consigo falar nisso e não vim de um lugar de coração, assim, de meu coração bater forte. Não importa a demanda que a gente tenha, e acontecem umas coisas absurdas às vezes, assim, se eu pudesse hoje levantar uma bandeira e dizer assim, pessoal, o que precisamos mudar no mundo sala de aula é um lugar sagrado. Coordenadores, diretores, colegas professores, não interrompam uma aula para fazer coisas difíceis. Não falem na hora do recreio. Pega 5 minutinhos final antes da aula, se precisa cobrar do professor um relatório, um parecer, uma nota, uma avaliação que ele não fez, o que ele está atrasado, toda essa parte burocrática, né, que às vezes é mais estressante do que as crianças. Pega 5 minutinhos no final da aula, tira ele, pede para alguém substituir e deixa ele ir embora para casa com isso. Mas não interrompam o horário da aula, porque às vezes a gente chega relativamente bem no ambiente de trabalho, né? E muitas vezes o estresse não tá com a criança. Então, voltando, a prioridade é a vida, é a criança. Essa auto-observação da gente, tem dias que a gente vai estar super bem, que a gente vai conduzir uma aula maravilhosa, que a gente vai dar conta de tudo, perfeito. Não tô bem, e vou priorizar que eu não desconte. Não é nem não descontar na criança, que eu não me envolva tanto com a demanda da criança, porque às vezes não é descontar, às vezes a criança tá descontando na gente, né? Mas que eu tenha esse distanciamento. No e-book ali, isso não é para vender, mas agora é para vender também, eu ia falar. Mas no e-book eu estruturei a rotina, porque essa rotina seja o nosso apoio e o apoio da criança. Então, quando a gente tem uma rotina em que tu começa a aula, por exemplo, se conectando com a criança, que a gente faz ali, né, o que a gente chama um pontapé inicial na aula, uma acolhida, antes de pegar material, você faz aqueles 5, 15 minutos. Mas é 15 minutos de perda de tempo, gente, é 15 minutos de ganho de tempo. É 15 minutos que tu não vai sair da sala pra resolver discussão, que tu não vai ficar toda hora um te chamando, quando tu tá falando, toda hora pulando. É 15 minutos de conexão. Então, começa logo a conexão. Depois do momento da leitura, né, que é uma prática que a gente deveria ter ela como algo extremamente didático de aprendizagem, que o momento de leitura não é um momento de distração e relaxamento, que leitura é básico em qualquer área do conhecimento, seja linguagem, seja matemática, seja ciência. Ler, ter um momento de leitura na alfabetização nos pilares iniciais não é perca de tempo, isso a gente já vem de várias formações falando sobre isso, mas tá, no momento da leitura a gente poder, mesmo com o planejamento pronto, avaliar como vai ser a aula, escutar um colega, um aluno, enfim, isso ajuda muito a gente a ter essa estrutura, esse ambiente organizado. E quando a gente fala em ambiente organizado, não é um ambiente controlado, que é o que, por exemplo, eu vejo no vídeo do PCI, eu já vivi isso, eu já fiz isso, daquele controle de todo mundo quietinho sem respirar. Ambiente organizado não é ambiente controlado, tá? É um ambiente pacífico mesmo, é um ambiente em que tu tem uma organização externa e interna. Agora no estudo da filosofia
Eu tenho observado muito isso, né? Do quanto essa organização dá um ritmo, dá uma fluidez e evita muita fogueira, que é o que acontece nas escolas, o tempo todo apagando fogo. Mas independente disso, as coisas saíram, né? Tipo, tá estressante, tem criança chorando, né? O foco vai ser o menos é mais. Eu vou fazer o que hoje tem para fazer o principal. E vou fazer isso de uma forma em que eu consiga me vincular com essas nesse momento e trazer a segurança e a paz, tá? Que eu esteja mais tranquila e eles estejam mais tranquilos. Essa é a prioridade da aula. Vou criar a brincadeira que for, vou criar o movimento que for, e o objetivo é o retorno dessas crianças. O objetivo não é o elogio da coordenação, o objetivo não é o parabéns do bonito para expor. Esse é o primeiro passo, a primeira estrutura da gente não ter situações de mega estresse em sala de aula, tá? Da gente não chegar aos extremos dessa respiração. Nos próximos vídeos eu vou trazer o que eu trago também, talvez no e-book, né, do passo a passo de a gente poder se preparar para entrar em sala de aula, preparar esse ambiente. São questões, como eu falava muito quando eu passava nas escolas, fazendo ali a palestra e a vivência de autorregulação emocional com as crianças e com os professores, no último município que eu trabalhei, eu repetia essa fala muitas vezes em sala de aula. A gente tem uma tendência a banalizar o simples, né? A achar que a solução sempre é algo muito grande. E é justamente esse simples que a gente está sentindo falta e que causa tanta ansiedade, né? Essas questões tão básicas de organizar a sala para que eles sentem de uma forma harmoniosa, de repente receber eles com um spray com aroma, né? Aromaterapia, com aroma que auxilia. Isso eu tô falando para as crianças, mas que é para nós, né? Que nos auxilia também. Enfim, aí já estamos em 27 minutos, mas sentir raiva de criança, como eu falei no vídeo, vai acontecer, a gente vai sentir essa raiva, a gente vai precisar trabalhar com ela, não esconder, não manipular, sentir essa raiva da situação, a gente vai sentir algumas vezes, e ao máximo observar e cuidar dela em nós, para não chegar a misturar isso com as demandas da sala de aula, né? Então, se precisar brincar, como eu falei no vídeo, e trazer isso para o humor, e trazer isso de uma forma bruxa, como eu coloco lá, ou precisar a gente, naquele momento, conversar com as crianças, olha, espera no teu lugar, eu já vou falar firme mesmo, né? Não tem nenhum problema com falar firme, com falar de uma direção. Eu vou primeiro fazer isso e depois eu vou lá falar contigo, tá? Primeiro eu vou fazer isso. Essa administração, quem tá há mais tempo em sala de aula vai criando essas estratégias quase de uma forma instintiva e vai funcionando, mas não funciona sempre. E às vezes a gente precisa refletir sobre por que funciona e por que não funciona. Se funciona por ameaça, que a gente faz muito, senão você vai ficar sem recreio, etc, 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 que eu não condeno, né? A gente precisa mesmo dessa estratégia porque tem crianças que às vezes não estou condenando isso, mas que a gente pode refletir sobre isso e como pode evoluir nessas propostas, tá? Nessas interferências. Às vezes acontece de crianças que elas são acostumadas com situações extremas em casa. E elas chegam na escola e a linguagem que elas conhecem são sempre essa de ameaça, né? Às vezes com crianças que são acostumadas a apanhar em casa e a linguagem que elas pedem às vezes é sempre muito rígida. E a gente sabe que isso acontece em várias realidades. E a gente precisa de muita fortalecimento dessa respiração. Vou falar com vocês também sobre a nossa respiração, sobre o nosso foco, sobre a nossa presença física, nossa presença de olhar, para que essa criança encontre esse limite corporal sem o extremo. Só que se a gente tiver mais ou menos, se a gente tiver com o corpo mais ou menos mole, se a gente estiver já antecipando o estresse, ela não vai encontrar esse limite na gente. Isso é algo bem subjetivo, mas é algo muito efetivo, que dá muito resultado, essa presença corporal.
E para finalizar, então, alguns pais já me perguntaram algumas vezes já nessa minha experiência aí com propostas de escolas, de novas possibilidades de ensino, converso com muitos pais me procuram, muitos exageram, mas alguns já me procuraram. E se eu tivesse um filho hoje, eu tivesse que escolher possibilidade de escolher uma escola privada, que é o que tem, né, foi o tema desse assunto ali. Qual seria meu critério nesse momento? Hoje, meu critério de qualidade de ensino é a relação dos adultos naquele ambiente de trabalho. Assim como numa família que os adultos têm muito conflito, obviamente a criança vai ter problema. Se a criança vai para uma escola, seja ela pública, privada, na pública a gente às vezes não tem muita escolha, mas a gente pode contribuir para que isso melhore, a gente pode questionar, a gente pode estar lá presente como pais. E se eu vou procurar uma privada, para mim hoje o critério não é a filosofia da escola, não é as metodologias. Eu vou observar com certeza como aqueles profissionais se relacionam. Quanto tempo de trabalho eles trabalham juntos também influencia, né? Porque um ambiente onde os profissionais não se entendem vai ter muito mais chance dessa criança também não entender muitas coisas. Não entender muitas coisas mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Tá? Vamos ver o que acontece aí, vamos ver quando sai o próximo vídeo. Convido vocês a compartilhar com quem possa se beneficiar, convido vocês a dar uma verificada lá no e-book, convido vocês a, né, seguir, tem um lance aí, se a gente bota aí o sininho, a gente recebe o vídeo. E se isso pode colaborar com alguma colega, por favor, contribua aí pra gente poder ir melhorando as nossas potencialidades como referências das nossas turmas, com qualidade em sala de aula e de vida. Um abraço e até a próxima!